Olá, seja muito bem-vinda à segunda aula do curso Santinhos Criativos para iniciantes. Eu sou a Fernanda Salles, sou especialista em biscuit criativo e nesse curso você vai dominar o básico do biscuit e também vai sair daqui com uma peça pronta, uma peça criativa que vende muito e, claro, muito lucrativa. Na primeira aula, eu te apresentei um pouco sobre as oportunidades dentro do biscuit criativo e também te contei um pouco da minha história. Se você não assistiu, aconselho a você voltar lá e assistir. A primeira aula é muito importante para a gente dar sequência aqui no nosso curso. Muita gente me fala: É muito caro começar com biscuit, eu não tenho ferramenta para começar, os moldes são muito caros, eu não entendo nada das massas. eu entendo que possa parecer caro começar, principalmente quando você vê esculturas de biscuit muito bem acabadas. Mas eu te digo que para começar, você pode usar o que você tem aí mesmo na sua casa. Hoje eu vou te apresentar as principais ferramentas para você ter um bom resultado com o biscuit, as adaptações que a gente pode fazer para trabalhar com elas. Eu vou também falar para você um pouco sobre as massas, que é um tema que gera muitas dúvidas. Dominar as ferramentas, o modo correto de trabalhar com as massas, vai te trazer um resultado melhor e também vai reduzir o seu custo de produção, aumentando o seu lucro lá no final do mês. Para começar no biscuit, a maior parte das ferramentas pode sim ser improvisada com utensílios que você tem aí na sua casa. E eu vou te trazer aqui as ferramentas básicas e as suas substitutas para que você conheça, que possa começar com o que tem aí e depois vá com o tempo investindo em ferramentas mais especializadas. Vamos lá então? Aqui eu vou começar te mostrando as ferramentas habituais, né, profissionais e a forma que a gente pode improvisar. Então, a primeira estequinha que a gente tem é a estequinha agulha, você pode encontrar de plástico, tá? Mas ela pode ser improvisada com a agulha de crochê. Isso aqui é uma agulha de crochê comum, tá? Você pode usar a própria agulha de crochê para fazer essa substituição. Outra ferramenta que a gente vai usar é o rolinho para abrir massa. Esse rolinho você pode substituir por um cano de PVC ou por qualquer outra objeto roliço que você possa fazer a abertura da sua massa, tá? Isso aqui, ó, é o que eu tenho aqui, mas você pode usar o que tiver, tá? Inclusive o rolinho de PVC eu usei por muito tempo antes de comprar esse rolinho mais profissional. Outras ferramentas que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa: tesoura comum, uma tesourona maior e uma tesoura de cortar unha de bebê, menorzinha para fazer cortes mais precisos. Outra ferramenta é a agulha. Isso aqui é uma agulha comum, uma agulha um pouquinho mais grossa de costurar tapete. E eu usei um tubo de caneta velho, ó. Só queimei aqui a ponta e encaixei a agulha e deixei secar. Ele criou uma estrutura, tá? Mas você pode usar só a agulha mesmo, só segurando na agulha para fazer corte de massa, tá? Esse aqui para fazer detalhes é bem perfeito. Outra ferramenta que a gente usa bastante é o cortador de pizza. Esse eu uso ele do improviso para sempre. Esse aqui não tem um substituto, eu uso ele mesmo para fazer o corte das minhas massas. Outra ferramenta é a estequinha gravata, tá? A gente usa para fazer boquinha, mas ela pode ser substituída por uma faquinha. Ó, faquinha de cozinha, tá? Pode substituir tranquilamente. Outra ferramenta é a caneta para a gente fazer o olhinho das peças, tá? Escrever, fazer o olhinho, ó. Vou pegar aqui um exemplo, ó, para a gente desenhar, ó, tá? Essa caneta é aquela caneta que tem uma ponta que parece de canetinha, tá? Essa aqui é da Bic, mas tem de várias outras marcas. Outra ferramenta é
o pincel modelador 104 da Condor. Esse aqui não tem um substituto, mas nem sempre a gente vai usar. Para essa peça de hoje mesmo, a gente não vai usar esse pincel, tá bom? E também o nosso querido palito de dente, que dá pra gente fazer bastante coisa com ele, improvisar bastante marcação com ele. Tranquilamente dá para trabalhar, certo? Vamos falar um pouco sobre as massas? Bom, o biscuit ele é conhecido também como porcelana fria, porque depois de seco ele fica bem rígido, como se fosse uma porcelana mesmo. E as massas de biscuit, elas são basicamente compostas de amido de milho, creme hidratante, conservante e cola. Existem receitas caseiras para fazer, dá para fazer em casa, lá na panela, no fogo do fogão mesmo. Eu particularmente não uso esse recurso, porque hoje em dia as massas são muito acessíveis, são fáceis de se encontrar. Mas é óbvio que se for necessário, dá para ser utilizado sem problema nenhum. Você pode inclusive encontrar receitas de massa caseira aí na internet de uma forma muito fácil. As massas elas são vendidas em dois formatos. Formato incolor, a massa que a gente chama de natural, ela vem sem corantes. E também a massa pigmentada, já vem com a coloração, já vem colorida de fábrica, tá? Essa massa colorida, ela vem super pigmentada. Então, essa massa aqui, nessa cor, a gente consegue até triplicar a quantidade dela. A gente coloca uma porção dela para 2 porções da natural e a gente tem a mesma coloração, né? A gente consegue fazer render essa massa. As massas são vendidas em pacotes maiores de 1 quilo ou 900 gramas, dependendo da marca, e também pacotinhos menores de 90 gramas, tá? Tanto a natural quanto as coloridas. As massas naturais, elas têm uma certa transparência, elas são um pouco translúcidas. Então, para corar, algumas vezes a gente precisa colocar um fundo, né? Que, por exemplo, tem a massa branca que a gente coloca de fundo para ficar bem perfeita, principalmente quando a cor não é um tom muito forte. Para fazer o tingimento da massa, você pode usar corantes específicos para tingimento de massa, tá? Existem corantes em pó no mercado e corantes líquidos. Você aplica diretamente na massa, sova. Ou você pode usar também tinta de tecido, funciona super bem, tinta xadrez e tinta óleo, tá? Tinta de pintura óleo também funciona super bem para fazer a coloração das massas. Um detalhe muito importante é que sempre que for fazer uma modelagem, é preciso sovar muito bem a massa, amassar bem. Isso evita que a peça rache, é fundamental. E a massa em contato com o ar, ela resseca. Então, ela não pode ser deixada fora da embalagem sobre a bancada, selagada. Sempre tem que deixar fechadinha, tá? Dentro do saquinho para conservar, porque ela seca naturalmente em contato com o ar, tá? Diferente da porcelana tradicional, ela não precisa ser queimada no forno, não precisa ser colocada no forno para fazer secagem. Só o contato com o ar já seca rapidinho, tá? E aí, na verdade, o tempo vai depender do clima da região. Se for um clima mais úmido ou um clima mais seco, né? Vai ter essa aceleração na secagem ou uma demora maior. Inclusive, para acelerar essa secagem, a gente coloca no ventilador, tá? Ela seca geralmente de fora para dentro. Então, de fora vai ficando mais sequinho e por dentro leva um pouco mais de tempo para secar. Bom, hoje nós vimos um pouco sobre as ferramentas essenciais e como você pode começar no biscuit com as coisas que você tem aí na sua casa, sem precisar investir. Falamos também sobre as massas. Na próxima aula, nós vamos começar a montar uma peça linda. Então, já separa o material que a gente vai precisar, tá bom? Eu tô sovando bem pouco porque eu quero manter esse manchadinho aqui, que vai trazer uma alusão à água, tá? Lembrando que o biscuit, depois de seco, ele encolhe. Então, esse buraquinho, ele vai fechar. Quantidade, para mim, é um belisquinho também, tá?
Mas o ideal é que você aprenda a observar, ó, um pouquinho menos de 1 centímetro. E eu venho aqui, ó, e vou fazer uma coxinha bem comprida, ó. O dedão sempre pra frente, ó, o dedão pra frente. E aí eu vou, ó, dobrar essa mãozinha e vou fechar aqui, mãozinhas postas em oração.